Bom, com muita alegria estar aqui pela primeira vez e ver aquele sonho de Kardec sendo realizado, que era de ter, um dos sonhos de Kardec era de ter congressos com livres pensadores para debater, conhecer todo o trabalho que o nosso codificador teve, trazer essa doutrina para cá. Bom, eu sou pesquisador, meu nome é Guilherme Velho, como vocês estão vendo, eu sou um velho, já nasci velho. Eu sou natural de Recife e há 20 anos estudo Espiritismo. E não entrei no Espiritismo pela dor, como a grande maioria, entrei pela pesquisa, pela curiosidade. Até meus 15 anos era meio que cético, meio que ateu, não acreditava em nada. Estudando parapsicologia, eu comecei a querer entender o Espiritismo e estudava parapsicologia e estudava o Espiritismo ao mesmo tempo. Estudava os fenômenos espirituais e estudava os fenômenos psíquicos, as percepções extrasensoriais. E aquela coisa toda foi fervilhando dentro de mim e eu me convenci da nossa realidade espiritual e me tornei espírita. Hoje eu tenho viajado bastante, os últimos 10 anos, eu sou empresário no ramo de seguros, há 25 anos que eu tenho minha empresa. E nos últimos 10 anos eu me dediquei a levar o Espiritismo para fora do Brasil. Temos realizado palestras em 13 países, inclusive Japão, tivemos 3 vezes no Japão, tivemos na Universidade Internacional de Suzuka, nos Estados Unidos, ao todo são 145 palestras, tivemos na ONU também, eventos de espiritualidade. E os últimos 5 anos eu me dediquei ao estudo da psicografia, é um tipo de mediunidade. E hoje nós vamos falar sobre mediunidade fraude, ou melhor, verdade ou fraude, mas vamos focar mesmo na psicografia, até porque a codificação ela foi toda construída através da psicografia, toda. Na época não tinha gravador, você não tinha como gravar, nada, então era tudo na psicografia. Mas para falarmos e abordarmos esse tema na manhã de hoje, é importante voltarmos à França, meados do século XIX, durante a construção do Espiritismo e do pensamento espírita, para entendermos melhor esse assunto. Porque na época de Kardec, ele conheceu muitos médiuns de verdade, teve contato. Teve contato também com muitas fraudes. Kardec não foi tolerante. E a gente vai mostrar isso para vocês. E Kardec também teve contato com os fenômenos psíquicos ou anímicos, os chamados sensitivos, palavra criada pelo fundador da metapsíquica, Prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia, em 1913, Charles Richer. Então Kardec ele foi muito grande no seu tempo e ele conseguiu fazer essa diferenciação dos fenômenos psíquicos para os fenômenos espirituais. E durante essa construção, ele teve o contato com todos esses médiuns, mas a gente não vê na codificação Kardec dando ênfase, enaltecendo ou mitificando o médium, a figura do médium. Kardec deixou bem claro que o médium era uma pessoa normal. Tanto que a gente vai ver a codificação, a gente lembra um outro nome de médium. E hoje o que nós vemos é o contrário. Hoje a gente vê muita gente deixando de seguir a doutrina para seguir o médium. Não é verdade? É o que a gente vê hoje. Então isso não foi pensamento de Kardec. Transformar o Espiritismo no partido de crença. Estou procurando aqui. De transformar o Espiritismo num partido de crença ou numa religião. Ele nunca quis isso.
Tanto que quando o espiritismo estava fervilhando na França, no auge, e depois da morte de Kardec, o movimento espírita espiritizou todos os fenômenos, não o pensamento espírita, mas o movimento que seguiu Kardec. Medianizou tudo, espiritizou tudo, como se todos aqueles fenômenos fossem produzidos por espíritos. E ali chega a moderna parapsicologia com Joseph Banks Heine, mas depois, primeiro foi o Max Dessoir, o alemão que fundou a parapsicologia, e mais na frente o Joseph Banks Heine, que trouxe ela de forma codificada, chamada moderna parapsicologia. Mas aí surge a parapsicologia colocando o seu enfoque de pesquisa na construção da mente. E descobriu que aqueles fenômenos, boa parte daqueles fenômenos, que o movimento espírita, mas não do pensamento, mas que o movimento espírita atribuía a espíritos, eram, na verdade, produzidos por vivo, sem a presença, sem concurso de espíritos. Fenômenos como da telepatia, fenômenos das percepções extrasensoriais, como a telepatia, a vidência, a clarividência, clarividência pré-cognitiva, retrocognitiva, os fenômenos da memória extracerebral. Então, o que aconteceu? Alguns parapsicólogos mais fanáticos chegaram a dizer que o espiritismo era a doutrina do inconsciente codificada de forma errada por Allan Kardec. Aí o espiritismo entra em declínio na Europa. Surge o inconsciente com Freud, as fraudes invadiram o movimento espírita e Kardec alertou. Kardec foi tão grande no seu tempo, minha gente, que ele fez essa separação e o movimento espírita que seguiu Kardec não o fez. Não fez essa separação. Você veja aqui no capítulo 4, no item 74 do Livro dos Médiuns, veja o que ele escreve. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiuns? Resposta: essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns no sentido que se atribui a essa palavra. Kardec batizou o sensitivo de homem elétrico, palavra que o movimento espírita também esqueceu. E aí se espiritizou tudo, se mediunizou tudo. A moderna parapsicologia surge com força junto com o inconsciente. O espiritismo entra em declínio. Muita gente não sabe porque só existe espiritismo assim, em grande volume no Brasil. O Brasil é a única pátria espírita. Dos 13 países que eu andei, nas 145 palestras que eu tive a oportunidade de fazer lá fora, o único país onde eu vi pessoas nativas foi Portugal. Em todos os lugares que eu fui, onde tinha espiritismo, tinha brasileiro, promovido por brasileiro. E muita gente não sabe por quê. Isso é um assunto para uma outra palestra, viu? Que vai demorar. Se eu tenho o meu tempo aqui corrido, eu vou correr, senão a gente não dá. Isso aí é um seminário que a gente faz mais de 2 horas, 3 horas. E eu só tenho 1 hora. Então vejam como Kardec foi grande de fazer essa separação, e o movimento espírita não fez essa separação. E as fraudes estavam ali. E Kardec ele foi tão duro com os médios charlatães, com os fraudadores, os mistificadores, que ele chega a escrever no Livro dos Médiuns um capítulo inteiro só falando das fraudes. Essa é a pergunta 313 do Livro dos Médiuns. Não ignorarmos que a nossa severidade para com os médiuns interesseiros levanta contra nós todos os que exploram ou se veem tentados a explorar essa nova indústria. Kardec chama a fraude de nova indústria. No século XIX, que não tinha luz elétrica, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha nada. Vocês imaginam hoje? Essa indústria se tornou uma mega indústria de fraudes no Brasil. E ela está acontecendo com a omissão de muitas lideranças espíritas, com a conivência de outros e com a cumplicidade de alguns. E não é só na psicografia, não.
Mas a gente vai focar só na psicografia, que o tempo realmente é curto, não dá para a gente abordar. E aí a gente vai ter as perguntas e respostas, e aí fica mais fácil. Mas veja, minha gente, fenômenos como o de Uri Geller, quem lembra? Que era um paranormal, um telecinese, fazendo telecinesia, ele colocava os talheres, aí você ia na sua casa, ele mentalizava, ele entortava os talheres. Vocês lembram disso? Não era da minha época, eu sou de Xuxa para cá. Não lembro de Uri Geller. Eu ouvi dizer, depois descobriram que ele fraudava. Então, aí não tem espírito ali é um movimento, é um fenômeno da mente. Foi outro fenômeno que nós tivemos oportunidade de conhecer, o fenômeno de parapirogenia. Você pega o indivíduo paranormal pega um chumaço de algodão, ele fica ali onde está a Kátia, com álcool, mentaliza, o algodão pega fogo. Parapirogenia. Não tem espírito. Lá em Recife tem um caso, para você ver como o movimento espírita até hoje ainda confunde esses fenômenos, como os fenômenos mediúnicos. Lá em Recife teve um caso de uma colega nossa lá do centro, uma conhecida, na verdade, ela nem frequentava, ela estava começando lá, que diziam que ela era médium. Aí ela foi, ela me contou que estava em casa e de repente viu o filho dela caindo num acidente de avião. Ela via, ela olhava, ela via, sentia o calor do fogo, via o avião caindo, sentia tudo, todas as emoções ela sentia. E ela, ao mesmo tempo ela pegou o telefone e ligou para saber onde é que o filho estava. E descobriu que o filho estava numa agência de viagem comprando uma passagem aérea. Ela disse, pelo amor de Deus, não compre que eu vi esse avião cair. Perguntou qual era a companhia, disse, foi essa mesmo. Viu até a logomarca da companhia aérea. Aí o pessoal do centro, olha, essa é uma médium maravilhosa. Ela viu o avião cair. Não tinha médium, não tinha espírito aí. A gente foi pesquisar, foi um fenômeno de clarividência, de precognição, que ela viu. Agora, se ela tivesse lá na casa dela, como ela estava, e de repente ela ouvisse o Espírito dizer, olhe, diga a seu filho que não viaje, porque se ele for viajar, ou ele vai correr perigo. Se ela recebesse aquela comunicação, aí sim era mediúnico. Mas não partiu de um espírito, foi dela. Ela sentiu as emoções, ela sentiu o cheiro do queimado, ela viu o avião cair. Então as pessoas não entendem, e quem estuda fenômeno tem que estudar os fenômenos anímicos, os fenômenos psíquicos, para diferenciar do que é a mediunidade do que é um fenômeno da mente. E Kardec fez isso com tanta maestria, e o movimento espírita não fez essa separação. E principalmente aqui no Brasil, que ficamos apenas no imaginário religioso. Se o indivíduo tem uma abordagem, o palestrante tem uma abordagem mais científica, não convidam para congressos, não convidam para seminários, porque as casas estão repletas de dores, a gente até entende. Mas o que falta são os pensantes das dores, faltam os pensadores. E um dos motivos das fraudes estarem ocorrendo hoje na psicografia, um deles é a falta de estudo do livro dos médiuns, a falta de estudo da mediunidade, a falta de um fenômeno na casas espíritas. Estão querendo fazer espiritismo sem fenômeno, estão dizendo, essa época do fenômeno já acabou, meus irmãos, agora vamos pensar no evangelho e nossa reforma íntima. No final a gente vai abordar esse tema, esse assunto. Vamos agora ver um pouco sobre essas fraudes que estão acontecendo. Mas antes vamos ver esse vídeo do Jorge Hessen, que é um jornalista, pesquisador, e que fez esse vídeo especialmente para vocês, como um alerta do que está acontecendo dentro do movimento espírita. Eu queria pedir ao pessoal do som lá para aumentar. Gostaria de utilizar esse espaço para alertar de forma fraterna, em nome de Kardec, em nome do Cristo, em nome dessa maravilhosa doutrina espírita, sobre uma invasão orquestrada de falsos médiuns no movimento espírita brasileiro, mormente no Brasil.
em época de tecnologia, de Facebook, em épocas em que existem vários bancos de dados disponíveis na internet, inclusive médios que buscam registros em livros da administração de cemitérios, chegam ao descalabro de pegar parentes já desencarnados e enterrados nesses cemitérios para promoverem as suas falsas psicografias. Isso é preocupante porque recentemente nós vimos a televisão no programa Fantástico fazendo uma denúncia e respingando de forma violenta em todo o movimento espírita o indiciamento, inclusive, de um desses que desavisadamente tem utilizado exatamente das falcatruas, do engodo, da mentira, para supostamente contactar com o mundo espiritual e supostamente trazer mensagens de parentes para aqueles que, enlutados, sofridos, acreditam cegamente e, acreditando cegamente, formando um grupo de seguidores muito grande, o que preocupa, porque são cegos que não querem ver, porque na realidade esses Chico Xavier, no Brasil deve ter pelo menos uma dezena deles, falsos médiuns. Existem até já as Chicas Xaviers, existem já falsas médiums. Isso é preocupante, porque se o movimento espírita, a liderança espírita, os responsáveis por casas espíritas e pelos movimentos espíritas de uma forma geral, não atentarem, mais cedo ou mais tarde, evidentemente, vão surgir muito mais outros médiuns se locupletando, inclusive, com algumas vantagens pessoais, não só de projeção pessoal, como financeiramente falando. É muito... Olha, a voz do Guilherme Velho é uma voz que tinha que ser multiplicada por outras tantas vozes, não no processo de perseguição, obviamente que isso não é o objetivo, mas de alerta, para que as portas das casas espíritas sérias e bem orientadas nas cartilhas de Allan Kardec fechem as suas portas para esse circo, na realidade um verdadeiro circo de mau gosto, circo de péssima categoria que estão fazendo com o movimento espírita brasileiro através das falsas mediunidades de psicografia. Muita paz. Muito importante esse alerta do Jorge Hessen, jornalista, pesquisador, que tem uma história dentro do espiritismo. E eu digo mais, temos hoje no Brasil pelo menos 8 indivíduos fazendo isso. 8. Brincando com a dor mais sagrada do ser humano, que é a dor da morte de um ente querido. Para viverem da venda de livros, ganharem dinheiro, e tudo acontecendo com todas as lideranças espíritas sabendo, e sua grande maioria não moveram nem movem uma palha, não estão nem interessados nisso. Mas isso não começou no espiritismo, não, de tirar informações de redes sociais para pôr nas cartas, não. Isso começou dentro da igreja evangélica, no Rio de Janeiro. Na época do Orkut, tinha um pastor que ele vinha feito um tablet, ele colocava embaixo daqui do púlpito, era de acrílico, e ali ele começava a dizer, ele via a pessoa ali presente, ele já olhava a pessoa, via uma foto da pessoa na praia com o namorado e dizia, dona fulana de tal, ela olhava, disse, seu namorado estava na praia com você naquele dia com as bênçãos do Espírito Santo. Ah, glória, Senhor! Ele começava e dizia, olhe, aí começava a sair dizendo, e dizia, olhe, isso aqui não é nada de Chico Xavier, nada não, espiritismo não, isso aqui é o Espírito Santo do Senhor. E a igreja do homem, do pastor, lotada, até que levaram um deputado lá, para conhecer, e aí, nesse dia, quando ele saiu, deixou o tablet lá. E aí uma devota do Senhor, trabalhadora, viu. Só que eles foram mais inteligentes do que os espíritas. Eles colocaram as câmeras ali para filmar. E aí quando
na outra vez que o pastor foi lá, que começou a dar as falas do Espírito Santo, eles conseguiram pegar o pastor e expulsaram ele da igreja. Devíamos copiar, né? Devíamos copiar as igrejas. Porque o que estamos vendo, minha gente, é outra coisa. O que estamos vendo é realmente uma omissão muito grande de muita gente que deveria se posicionar. Mas aí a pergunta, mas Guilherme, como é que a gente sabe se uma carta é fraudada? Como é que a gente sabe que uma carta é autêntica? Como é que eu posso fazer para não cair nesse engodo? Para não cair nessa armadilha? E a gente está aqui hoje para isso. A gente está aqui hoje para isso. Já que muitas casas espíritas não me recebem porque dizem, não vamos chamar ele não, porque ele fala de fraude. Pior que eu não tenho nem feito mais palestras abordando fraude. Eu tenho levado o fenômeno autêntico. Eu parei de falar das fraudes. Porque não adianta. Eu estou feio falar da mediunidade séria. Eu vim hoje para falar daqui, da fraude, para mostrar a vocês a diferença de uma carta autêntica e uma carta fraudada. Vocês hoje vão saber. Quem quiser anotar isso, bem que vai ser filmado, né? Vocês vão poder ter o conhecimento para identificar a fraude, assim como Allan Kardec ensinou. Como saber diferenciar uma carta autêntica de uma carta fraudada? Porque hoje, minha gente, tem uma turma muito grande aí. Tem falsos médios com 130 mil seguidores, outros com 80 mil, outros com 70 mil. Tem um desses aí, tem apoio de federação. Apoio de federação. Apoio de divulgadores espíritas famosos. Como identificar as fraudes na psicografia? Indícios de fraudes nas cartas psicografadas. O que a gente tem notado hoje é que essas pessoas, esses indivíduos que estão se passando por médios e enganando pessoas, em sua grande maioria, eles não têm contato. Eles marcam um evento aqui em São Paulo, aí vem lá do outro estado, aí põe na página dele, 2, 3 meses antes, que vai estar naquela casa em São Paulo. Aí as pessoas, com sua dor maior, da saudade, da perda do seu filho, aí entra na página. Não vejo a hora de estar com você e tentar receber uma cartinha do meu filho. Aí curte a página do médium. Quando ela curte a página do médium, do falso médium, ela já dá espaço para que o médium veja todas as informações. Ela colete tudo. Quem é o ente querido desencarnado, o nome, nomes familiares, tudo. Além disso, eles têm bancos de dados, são programas pagos, em que ele põe o nome da pessoa, pega toda a árvore genealógica, pega o nome do vizinho, conseguem tudo. Mas vamos lá, que é muita coisa, e vocês têm que aprender, me ajudar a divulgar isso aí. Médium que não aceita ser pesquisado, é o primeiro indício, um dos mais contundentes. Porque a nossa maior antena de cartas psicografadas entre parentes mortos e os vivos foi Chico Xavier. Nossa maior antena, nosso maior médium. Chico foi pesquisado, Chico não teve medo de ser pesquisado. Os médios autênticos, eles aceitam a pesquisa, eles querem ser pesquisados, porque eles querem entender o que se passa com eles. Recentemente, estivemos na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, com o Dr. Alexandre Moreira Almeida, levamos alguns médiums para uma pesquisa que será publicada em breve. Eles reuniram um grupo de 30 pessoas, que o médium não teve acesso, que as 30 pessoas não sabiam quem era o médium, e lá eles conseguiram produzir informações que aquelas 30 pessoas não sabiam. Tudo monitorado, gravado, e será publicado isso, possivelmente nos próximos 2 meses. E é isso que nós estamos propondo. Vamos convidar todos os médiuns de psicografia, todo aquele médium que tem atividade pública deveria ser pesquisado. O médium charlatão, ele não topa pesquisa. Ele não aceita ser pesquisado.
ele diz que o trabalho dele é um trabalho para ser consolado, não é trabalho para ser pesquisado. Diz que o mentor espiritual não deixa, os benfeitores não deixam. Porque ele sabe que se for pesquisado, vai ser descoberto. Então esse é o primeiro indício, um dos mais contundentes. Médium que não tem medo, que não se deixa ser pesquisado, que nunca foi pesquisado. Esses 8 que estão fraudando, nenhum foi pesquisado. Eu digo pesquisa séria, pesquisa acadêmica, como a do Alexander, dentre outras. A ausência total de contato ou a solicitação do nome do desencarnado antes do dia da reunião de psicografia pode ser um indício de fraude. Pessoal, eu estou colocando esses itens, não quer dizer que se um médium ocorrer cair daquele item, ele seja fraude, o médium seja charlatão, não é isso. São várias situações que se você aumenta, se o médium se enquadra em mais de 3 ou 4 ou 5, quanto mais ele enquadrar naquelas ações, naqueles pontos, mais a probabilidade de ser um charlatão, ou de a carta ser uma carta fraudada. Chico, minha gente, ele tinha necessidade do contato, porque todo o nosso trabalho, ele se fundamentou primeiramente nas cartas do Chico. O NUPS tem um trabalho das cartas de Chico Xavier, que conseguiu comprovar. Tem um livro notável chamado Psicografia à Luz da Grafoscopia, de um perito chamado Carlos Augusto Perandrea, que psicografou as assinaturas e as letras das cartas de Chico. E ali ele conseguiu comprovar que mais da metade das assinaturas era assinatura genética do morto. Então, o que acontece? Chico, ele tinha necessidade de ter o contato. Os médicos que estão no meu livro, eles têm contato, eles conversam com a pessoa. Porque Chico dizia o seguinte: o telefone toca de lá para cá, mas Chico anotava o nome, data de nascimento, data de morte. Eram só essas informações. Mas ele fazia um acolhimento, ele tocava, ele sentia a pessoa. E ali é como se acontecesse um fenômeno de psicometria. Quando eles pegam ali naquele papel, naquela ficha ali, ele já sente alguma coisa. Os médicos que a gente vem acompanhado, a gente tem notado isso. Então o que acontece? Chico tinha necessidade do contato. Se o médium ele consegue produzir um fenômeno maior do que o de Chico, da carta e sem ter contato, das duas uma, ou ele é maior do que Chico, ou é uma fraude. Porque esses que estão fraudando, eles não têm contato. Eles marcam a reunião, vêm para cá, quando chega aqui, aí vem a carta. Aí a pessoa, ai meu Deus do céu, não tinha como ele saber que eu estava aqui. Eu digo, mas foram 250 casos que eu investiguei, casos autênticos e fraudes. Mas não tinha como, mas você não avisou ele que não, eu não avisei, ele não tinha como, eu era uma anônima no meio da multidão. Aí eu vou para o Facebook dela. Aí quando eu olho lá, 5 dias antes do evento, está lá, ela deixou na página dele: não vejo a hora de você estar lá, eu estarei presente. É o auto-engano, a vontade de crer leva a isso, e também um outro fator. Geralmente, quando são pessoas mais velhas, ainda tem a memória, a mente analógica. Quando eu pergunto, você avisou alguém que ia para o evento? Ela acha que avisar alguém é ligar, telefonar para a prima, avisar que vai, combinar com a vizinha. Ela não tem noção de que pôr na internet é um pouquinho mais do que avisar uma pessoa que vai para o evento. Pôr na internet, que vai ao evento, é avisar para o mundo. Muito sério, minha gente. E ali, a carta vem. A carta vem, e esse é o indício da fraude. E outros que estão fraudando, pedem o nome da pessoa uma semana antes. Olha, me dê o nome, que eu vou consultar já por aqui, que eu faço uma consulta para ver. E uma semana depois a pessoa vai e recebe a carta. Quando você dá o nome, uma semana antes, acabou. A pessoa vai, faz uma busca geral aí com tudo que tem de programa pago aí. Eu tenho um amigo policial federal que me levou, me mostrou, olha o programa que nós temos aqui. Consegue saber tudo da pessoa. Tudo. E mais um pouco. Então esse é um segundo indício. Terceiro indício, esse aí é realmente talvez o pior deles, o mais grave. Cartas com informações com números de CPF
telefones, placa de carro, IOAB, etc, etc, etc. Eu nunca vi Chico dar número de CPF, nunca vi Chico dar placa de carro. Eu nunca vi. Qual a utilidade do Espírito vir dar o número do CPF? Essas informações pontuais. Já que está sendo transmitido ao vivo, eu quero fazer um desafio a esses médios que dão placa de carro, número de chassi. Eu desafio eles a fazer uma reunião comigo. Eu levo 20 pessoas que eles não tiveram contato. E lá ele não precisa nem dar carta. Dá só o número de um CPF de uma daquelas 20 pessoas. Não vai aparecer um. Todas as cartas com essas informações de número de CPF, placa de carro, é tudo falsa. Isso eu afirmo e desafio. Então, informações pontuais. Outro indício. Carta apenas com nomes de vivos. Na nossa pesquisa sobre a psicografia de Chico, sobre as cartas psicografadas, notamos que a grande maioria dos nomes que vinham nas cartas eram nome de mortos. O espírito comunicante chegava do outro lado e dizia: fui recebido pela bisavó tal. No meu livro, nos 2 livros que estão aí, todos os casos, o espírito conta quem os recebeu do outro lado da margem, nome de avô, de bisavó, até de tio-avô tem, e inclusive alguns deles que o espírito nem conheceu quando em vida. Isso legitima uma comunicação. Se o médium não teve acesso à informação dele antes, se ele não deixou nada na rede social, porque se deixar na rede social, o médium tem como pegar. O falso médium. Então, essas informações, a grande maioria nas cartas de Chico eram nome de mortos. Quando a gente vai ver os charlatães, vai olhar as cartas, só tem nome de vivo, porque morto não tem Facebook. Mas aí o que aconteceu? No ano passado eu estava no Japão, realizando um trabalho de palestras lá, e eu denunciei, citei esses pontos lá. E hoje eles já buscam em banco de dados, começam a fazer algumas... Tudo que eu tenho alertado, eles estão vendo, aí tentam, de alguma forma, tirar essa situação como sendo uma evidência de fraude. Por exemplo, médium receber cartas para as pessoas que não estão presentes. O falso médium ele chega na reunião, dá 10 cartas. 7 mães e pais estão ali. E 3, a carta chega e a pessoa não está presente. Não faz sentido isso. Tem lá 300 mães ali chorando, querendo uma carta. E aí a carta vai para uma mãe que não foi, que está em casa vendo o Big Brother, ou vendo a novela. Não faz sentido isso. Então o que acontece? Por que isso acontece? Porque a pessoa entrou na página do médium, do falso médium, avisou que ia. E o médium elaborou, criou a carta, preparou tudo, achando que a pessoa ia. E chegou no dia, a pessoa não foi, por algum motivo não foi, a carta veio. Eu denunciei isso também no Japão. Aí agora eles estão fazendo o seguinte, depois da denúncia, eles fazem o seguinte, eles vão... Aí antes de ler a carta, ele diz: dona fulana de tal, está aqui. Aí a pessoa diz: não está não. Tinha carta para ela. Ela não veio, então não vai ter carta. Eles estão fazendo isso agora. Eles estão se aperfeiçoando a cada dia. Estão aperfeiçoando a cada dia. Médios sem uma fonte de renda comprovada, ou que vivem, está aí, escreveram errado, a pessoa que fez o PowerPoint, da mediunidade. É complicado, porque esses que eu notei que fraudam, eles vivem da venda de livros, da fama, que não é só o dinheiro, é a fama também, o glamour, viagens, doações em dinheiro. Eles vivem disso. É disso que eles vivem. Se utilizam da mediunidade. Médiuns que estão apagando os vídeos de suas psicografias no YouTube. Eita, que agora vai ter um monte de mãe agora vendo essa palestra desesperada. Da minha filha foi apagada, será que é fraude? Porque eles estão apagando, sabe por quê? Porque depois da matéria do Fantástico, esses outros charlatães que estão aí enganando, eles começaram a tirar
as psicografias das cartas, que as pessoas estavam entrando na internet, baixando a psicografia, olhando, consultando com a carta, olhando, vendo, olhando se tinha na internet aquelas informações que estavam naquelas cartas. Então eles estão apagando isso, estão apagando. Estão apagando os rastros. Muito cuidado. Cartas com o mesmo padrão no início e no fim. Detectamos uma coisa bem interessante. Nessas cartas, elas no início da carta e no final, elas têm um padrão parecido em todas elas. Porque como eles têm que memorizar tudo aquilo para poder levar para as reuniões, então eles já criam um padrão que facilita. E no meio da carta eles deixam para colocar as informações pontuais, como número de CPF, placa de carro e tal, e tal, e tal, e tal. Então elas têm um padrão. A gente de ouvido, a gente já está nisso há muito tempo, de ouvido mesmo eu já consigo, sem precisar nem ver, só você ler a cartazinha já dá para ter uma ideia da coisa, do tamanho da confusão. Médios que em suas viagens realizam apenas uma única reunião de psicografia. Isso é muito importante. Porque como eu tenho acompanhado os outros médios, como o Orlando Noronha, que é um médio sério, começou o seu trabalho lá do Chico, o Newton Souza e o Alaô Borges, que estão no meu livro, eles quando fazem as viagens, agora mesmo a gente foi para a Flórida com o Newton. Foram 3 dias, 4 dias, 4 psicografias, diferentes, locais diferentes. O Alaô, acompanhei a viagem, fui com ele para Mato Grosso. Foram 4 dias, 4 psicografias diferentes em 4 locais. O charlatão não. O charlatão ele marca uma psicografia em São Paulo, com 2 meses de antecedência, e só marca um. Aí ele vem só para aquele lugar, ele vem exclusivamente para aquele lugar, faz a psicografia e volta. Por quê? Porque ele tem que mentalizar tudo. Então, se ele fizer 4, se torna muito mais difícil, não é verdade? Então, ele faz só num lugar e volta. É um outro ponto. Médios que se vitimizam nas redes sociais e alegando perseguição. Chico nunca reclamou de que estava sendo, estou sendo perseguido, nunca. E Chico foi atacado, nunca. Então, o médio ele se vitimiza porque ele tem ao lado dele um exército de seguidores. E é o que é o muro que defende ele, são os seguidores. Pessoas que não, como disse o Hessen, que não conseguem enxergar a fraude, porque a dor é tão grande. E quando a carta vem, e vem com aquele número do CPF do filho, diz, meu filho, é ele mesmo, ele falou, isso é no CPF dele. Aí acabou. Agora, vá tentar convencer uma mãe dessa, que recebe uma carta, que tentou se matar de dor, e recebe uma carta, volta a viver. Vá dizer a ela que aquela carta é uma fraude, para você ver. Você é atacado. Você é agredido. Eu tive que mover 6 ações criminais em Recife, por conta de ameaça de morte e de perseguição. De injúria e difamação. Por conta de cartas que eu descobri que eram fraudes. E de perseguidores. Estamos lidando com fanatismo religioso, o fundamento religioso dentro do movimento espírita. Alguns desses falsos médios foram promovidos pelo movimento espírita oficial. Hoje já estão fora, alguns, mas ainda tem uns que estão dentro. Evidências de psicografia autêntica. Eu prefiro falar dessa forma, dos fenômenos autênticos. Falar de fraude é se tornar algo pesado. Quais as evidências? Como nós podemos saber que uma carta é autêntica? Médium que aceita ser pesquisado, que topa a pesquisa, como eu frisei anteriormente. O Newton Souza já foi pesquisado, o Alaô Borges já foi pesquisado, o Orlando Noronha, o Newton Stuck, todos esses já foram pesquisados. Topam pesquisa, eles aceitam pesquisa. Médios que têm contato com o solicitante apenas no momento da reunião. Ou seja, a gente viajou com o Newton para Londres. E lá, ele não conhecia ninguém, teve contato pela primeira vez, a carta veio. Agora, se você dá o nome do ente querido desencarnado uma semana antes, se prepare que você vai receber uma carta fraudada. Você tem grandes chances. Se
você deixa o recado na página do médium. Se o médium sabe que você vai estar na reunião, também. Médiuns polígrafos, com assinaturas semelhantes. Porque, pessoal, vamos explicar bem como funcionam os médiuns de psicografia. Existem 3 tipos de médiuns de psicografia. Existem os médiuns mecânicos, que ele é inconsciente, ele não sabe de nada, ele está ali, e vem o transe, e ele começa a escrever, não sabe nem o que escreveu. São muito raros. Aqui no Brasil tivemos a Dona Célia, que talvez seja o maior fenômeno nessa área. Ela era incrível, Dona Célia. Merecia uma palestra só para falar dela. E aqui temos o Zé Araújo, que nasceu em Recife, mas mora em Blumenau, Santa Catarina. Ele é um médium mecânico. Ele já psicografou, inclusive, em francês, uma carta inteira, que quem teve que ler foi o Ney Prieto Pérez, porque ele não fala francês. É um fenômeno de mediunidade poliglota. Ele psicografou em idioma hindu e foi pesquisado também pelo Clóvis Nunes. E as assinaturas dos médiuns mecânicos, muitas das vezes, vêm muito semelhantes à do espírito quando em vida. E lá nessa região que o Zé Araújo mora, em Blumenau, foi toda colonizada pelos alemães, né? Então ali vem os sobrenomes dos alemães, com aqueles sobrenomes difíceis, com aqueles tremas. Ele não erra uma. É muito raro. E ele está parando, ele só faz psicografia em Portugal, 2, 3 vezes por ano. E uma vez lá no Fore Blue. Eu vou passar um vídeo do Zé Araújo para vocês conhecerem. Então, os médiuns mecânicos, que no caso são bem raros. E tem os médiuns semimecânicos, que é um médium que ele tem consciência do ambiente, ele está lá psicografando. Os 3 médios que estão no meu livro são todos semimecânicos. Muitas vezes eu estou realizando a palestra, o Orlando está fazendo a psicografia, e quando termina a gente conversa sobre o que eu falei. Então eles têm consciência do que está acontecendo. E o terceiro grupo são os médiuns audientes ou intuitivos. A grande maioria desses livros que vocês vê aí na biblioteca, de livros de romance, são livros produzidos através da mediunidade audiente ou intuitiva. Aí aqueles romances tudo. Raros são os livros de psicografia semimecânica. Nesses casos, a quase sua totalidade de mediunidade intuitiva. Só que tem um detalhe. O médium, ele pode ser polígrafo ou monógrafo. O que seria isso? O médium mecânico e o semimecânico, eles conseguem mudar a caligrafia, mudar a letra e escrever de acordo com o espírito, quando em vida. Eles conseguem fazer isso. E isso ocorre com o médium mecânico e, na maioria das vezes, com os médiuns semimecânicos. Já com o médium audiente ou intuitivo, ele é monógrafo. A letra é do médium, não é a letra do espírito. Muitos casos dos médiuns semimecânicos, a assinatura pode ser comprovada através do exame de grafoscopia, dos médiuns mecânicos principalmente. Esse é o Zé Araújo. Vocês vão ver a mediunidade mecânica, ela é bem ligeira, ele fica com uma face meio que rubra, um dos sintomas da mediunidade mecânica. Olha a velocidade que ele escreve. E aqui, uma psicografia, também com assinatura. Isso foi do Alaú Borges, nessa época não tinha internet. Isso foi no ano de 2000, no ano de 2001. Ele veio aqui em São Paulo, saiu lá de Uberaba, veio a São Paulo e psicografou essa carta, da Eliezer Rezende Andrade, que era o nome de casado, embaixo com o nome de solteira. Na época estava fazendo o inventário, eles levaram essa psicografia para o cartório e lá foi autenticado no cartório. Isso foi no ano 2001, não tinha nem Facebook, não tinha nem internet, não tinha nada. Aqui foi uma pesquisa que o Clóvis Nunes fez com o médium Newton Souza, através de uma perita perita criminal da Polícia do Estado do Ceará, que analisou as cartas e conseguiu evidenciar. Ela cética, viu? Não acreditava em nada. Na hora que ela foi pegar o caso, ainda ficou até brincando.
e ela conseguiu evidenciar que realmente a assinatura das cartas era assim, uma assinatura genética do morto. Várias cartas do Newton. Um mais de charlatão, você não vai conseguir isso aí nunca. E ele não topa fazer. E aqui foi um momento de muita alegria para mim, como pesquisador, em ver em Londres essa carta do médium Newton Souza, que não fala uma palavra em inglês. Nós fomos juntos fazer esse trabalho lá, eu fazia a palestra, ele fazia a psicografia. E lá, ele chegou lá em Londres, no aeroporto. Eu fui na frente, eu tive que descer em Amsterdã, que eu tinha um compromisso lá, e ele foi para Londres. Quando ele chegou lá, com passaporte sem nunca carimbo, nunca tinha saído do Brasil, uma pessoa muito simples. E aí, o rapaz da imigração disse: o que é que você veio fazer aqui em Londres? I don't speak English. Aí chamaram um português para traduzir ele lá. E ele disse: eu sou médium. Aí o português virava para o rapaz da imigração na Inglaterra: ele está dizendo que é médium. Aí o inglês não entendia nada, e ficou aquela. Ele estava com um livro assim, e ali ficou aquela coisa, levaram ele para uma sala. Aí o Newton perdeu a paciência e disse para o português: diga a esse rapaz que eu falo com os mortos. Aí quando ele disse, o rapaz da imigração fez um olho assim, disse: go, pode ir. E ele foi embora. E o interessante, minha gente, é que lá em Londres ele deu essa carta. Uma frase em português, outra em inglês. Se é o detalhe em inglês, de trás para frente. De trás para frente. E ele não fala em é a mesma coisa, ele traduziu e foi escrevendo de trás para frente. É só apenas uma página, foram 3 páginas. E agora fomos para ele, é um médium semimecânico, isso não é uma característica do médium semimecânico. E nós fomos agora para a Flórida, chegamos semana passada, ele deu lá 2 cartas em inglês e 3 em espanhol. Então, o médium semimecânico, ele consegue às vezes produzir alguns fenômenos com certa intensidade, como o médium mecânico, mas é raro. Isso ocorre mais com o médium mecânico. Então são esses 3 tipos de médiuns de psicografia. Então, voltando aqui ao PowerPoint, onde a gente estava, identificando médiuns com atividade profissional definida e comprovada. Isso mostra que o médium não tem interesses escusos, que ele não vive da mediunidade. Por exemplo, o Orlando, ele vai na casa espírita e leva os livros. Ele faz a psicografia, quando termina, vende os livros. Ele pega aquele dinheiro do livro, deposita na conta da instituição. Ele bate uma foto e manda para o meu celular, para mostrar que ele depositou o dinheiro lá. Transparência. A gente não vive num país hoje que a transparência é necessária. Então ele faz isso. O Newton Souza tem um trabalho lindo no Lar de Clara, em Fortaleza, uma obra social maravilhosa. E é professor de história. O Alaô é enfermeiro. Aí o pessoal: mas Guilherme, você só fala desses 3 médios? Não, porque estão no meu livro, eu fico mais à vontade em falar. E outra coisa, eu não estou aqui legitimando, dizendo que o médium é o cara, não é isso. Muito pelo contrário, eles estão médiuns. Porque ele pode ser que amanhã ele trilhe um outro caminho, e nada daquilo que eu tenha hoje mostrado venha servir. Então, eles são os que estão hoje produzindo um trabalho digno. Tem outros também. Não estou cometendo aqui injustiça, mas eu só estou frisando esses nomes porque estão no meu livro. Médiuns com trabalho social comprovado. Cartas com nomes de parentes de desencarnados. Como eu falei nos meus livros, todos os casos você vê lá o espírito dizendo quem o recebeu, o nome do avô, o nome da avó, que no médium não teve acesso. Médiuns que realizam várias reuniões de psicografia em uma mesma viagem, como eu já falei antes. Que nós vamos depois mostrar. No mês de julho do ano passado, aliás, abril do ano passado, eu fiquei sabendo que em Londres existe uma faculdade para a formação de médiuns. Aí eu fui conhecer, The Arthur Findlay College.
É uma faculdade que foi fundada no ano de 1965 e funciona num prédio do século XIX. E lá eles formam médiuns. Você veja a mediunidade de faculdade, forma médium. E aí eu fui lá conhecer. Aí quando eu cheguei lá, aí fui recebido pela diretora lá da escola, eu conversando com ela, conversei, disse que era brasileiro, perguntei a ela sobre Allan Kardec, ela não sabia nem quem era. Eu disse, olha, mas eu sou do Brasil, lá nós temos muitos médiuns. Ela disse, ah, sim, vocês têm aquele médium lá muito famoso, né? Eu pensei que ela fosse falar Chico, o João de Deus. É o que ela conhecia. Então você vê que a própria doutrina espírita ela não está difundida dentre os espiritualistas da Europa. Eles não sabem quem é Kardec. E aqui uma foto lá da faculdade, né, de Arthur Friendly College. Olha que maravilha, eu fico imaginando isso aí à noite, cheio de médium aí dentro, porque até de fenômeno para pesquisar, essa é uma maravilha, né? Isso aqui foi um trabalho que nós fizemos agora com o médium Newton Souza, lá na Flórida. Então, na última quarta-feira, eu recebi uma carta da minha avó, uma carta psicografada. Então, antes mesmo de eu receber a carta, tudo já parecia muito real, porque a gente teve uma entrevista com o Newton, e nessa entrevista eu só falei o nome da minha avó, porque era a carta dela que eu queria receber, e ele já falou o nome de várias pessoas da minha família, pessoas que eu nunca nem conheci, do meu tio, que já tinha desencarnado quando eu nasci, do meu avô também. Ele falou apelidos que nem eu sabia, que depois eu vim confirmar com a minha família. Nessa carta também ela desenhou um tercinho que a gente tinha, que ela deu para mim e para minha irmã quando a gente era criança. Foi uma carta muito incrível. Eu acho que, além dos nomes que ela escreveu, que fez, parece que tornou mais real ainda, é que em cada parágrafo existem lições que eu precisava, perguntas que eu tinha no meu íntimo e que ela respondeu, que só eu sei. Quando eu recebi essa carta, eu me senti completa. Eu senti como se eu não estivesse sozinha. Eu senti um amor, assim, só de falar não tô conseguindo controlar a emoção. Mas me senti muito especial. Com certeza é uma carta que mudou a minha vida já. Tinha muitas respostas que eu estava procurando nessa carta. Enfim, foi muito especial. Essa casa, o Broward Spiritist Society, fez um trabalho maravilhoso na Flórida, abordando o espiritismo de forma original, bem diferente do que a gente encontra por lá. Foi muito impactante, foram muitos casos lá. Foi pela primeira vez que o Newton foi e deu uma sacudida no movimento espírita americano, porque lá não se tem mediunidade, assim, é só passe e oração. E o estudo do Evangelho. Tenho 10 minutos, eu vou passar mais um caso para a gente finalizar. Esse caso, inclusive, o primeiro do Orlando Noronha, está no primeiro livro. Vejam os detalhes, os nomes dos mortos.
Cauê Gomes Ferreira nunca teve antecedentes criminais. Morava com o pai e a mãe, trabalhava de dia e estudava à noite. Desesperada e sem aceitar o destino do filho, ela buscou respostas com o médium Orlando. Por que ele me deixou? Fala pra mim. Vamos ouvi-lo, vamos ouvi-lo. Por que ele me deixou? Mãe, pai, me perdoe a vacilada e a fraqueza que me tomou conta. Não vou citar o nome dos amigos, precisamos preservar muitas coisas. Eu sei que você repete para você, mãe, como o Cauê foi cair nisso. Eu fraquejei, mãe. Pai, eu vacilei, caindo na fantasia da moçada, porque eu me arrependo sim daquilo que fiz. Você, mãe, não falhou em nada. O que ocorreu foi cabeçada minha mesmo. Você não ia perceber nada. É que eu comecei a cair no vacilo dias antes do ocorrido. Então você não pecou em nada. Nem você, nem o pai Genival e nem a minha irmã Cauane. Tire, mãe, esta ideia de que você não foi atenta. Por favor, saia daqui sem esta ideia na cabeça. No final da mensagem, um detalhe descrito pelo filho emociona ainda mais Dona Francisca. Agora preciso parar sem esquecer de deixar um grande e forte beijo em você, mãe. O filho com aquele boné maneiro, o filho sempre com saudade, Cauê Gomes Ferreira. Me ajuda, Senhor, a superar essa dor, meu Pai. Me ajuda. E existem pessoas, indivíduos, psicopatas, sociopatas, brincando com essa dor e com a conivência de lideranças espíritas. Eu estou aqui fazendo uma denúncia, uma omissão de palestrantes famosos que se negaram a assinar um abaixo-assinado, que fizemos um manifesto onde não colocamos nome de ninguém, um manifesto de cunho genérico, em apoio a essas mães e a preservação dos médiuns sérios. Se negaram a assinar, cada um com um motivo mais diferente que o outro. Pesquisadores espíritas que se negaram a assinar, pesquisadores de nome, psiquiatras, físicos, que estão aí na internet 24 horas postando, se negaram a assinar por algum motivo, ou porque não gostam de mim. Mas a doutrina tem que estar maior do que qualquer ego. Talvez porque esses pesquisadores não tenham acesso aos fenômenos, né? E eu tenho. Talvez não quisessem endossar ali, ser coadjuvante. Não sei. Eu sei que eu peço a ajuda deles, dos pesquisadores, humildemente, todos eles, para que ajudem, para que a gente acabe com isso. É a doutrina espírita que está em jogo. Onde está a caridade para com essas mães? Que caridade é essa? Que Jesus é esse que eles estão seguindo? Alguns dizem, irmão, a ala mais religiosa, não, vamos ter caridade com essas pessoas. Não podemos ser assim. Eu digo não. Vocês estão confundindo tolerância evangélica com conivência criminosa. Vamos ver o que é que Kardec fala, qual a orientação de Kardec diante das fraudes. O que é que Kardec orientou nós espíritas a fazermos quando nos deparássemos com situações como essa? Vamos ver a orientação de Kardec. Eu pedi mais 5 minutinhos, senão não concluir meu raciocínio. Vamos lá. Pois se agora um médium qualquer, que ele se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e caridade, repele suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. Livro dos Médiuns, capítulo 4, item 230.
Todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, que fosse apanhado para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Conforme as circunstâncias, para os evangélicos, conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornem suas vítimas. Espírito de São Luís. Já tem mais. Kardec foi muito duro. Misturar o falso com o verdadeiro quando se trata de fenômeno obtido pela intervenção dos espíritos é simplesmente uma infâmia e haveria obliteração do senso moral do médium que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo. É lançar a coisa em descrédito no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. É comprometer do modo mais deplorável os homens honrados que prestam aos médiuns o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, que se constituem fiadores da boa-fé que neles deve existir e os patrocinam de alguma forma. É cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. Essas pessoas, os isentões, não seguiram Kardec. Não seguiram Kardec. Por trás dessas cartas, minha gente, existem maravilhas ocultas que a gente não observou ainda. Todos os postulados básicos da doutrina espírita estão por trás desse fenômeno. Temos que fazer uma imersão reflexiva sobre o conteúdo dessas cartas, desses médios pesquisados. Porque muita gente fica presa ao fenômeno e esquece o que mais importante, que é o que está por trás do fenômeno e o que o fenômeno tem a nos ensinar. Comunicabilidade dos espíritos, postulado básico do espiritismo está lá. Reencarnação, postulado básico do espiritismo, nas cartas temos vários casos onde a reencarnação é legitimada através de comunicações riquíssimas. Pluralidade dos mundos habitados, um tema que a gente quase não vê na casa espírita. Em algumas cartas a gente vê o ente querido dizendo para a esposa, um caso de uma viúva que estava na plateia, o marido, através do médio da carta, dizendo: meu bem, estou aqui do outro lado te esperando para nós irmos habitar outros mundos. E tantos casos. Houve um caso em Curitiba, onde um empresário, dono de uma concessionária muito rico, estava com um filhinho no colo de 1 ano e meio, se jogou na frente do ônibus, se matou, e matou o filho junto, o filho foi junto. As pessoas caíram em cima dele, isso é um absurdo, como se ele quisesse se matasse só, mas não levasse o filho. Então, imagine, aí vai o Orlando lá, faz uma reunião de psicografia, lá em Curitiba, e recebe a carta desse espírito, e disse: eu não me matei, eu tive um mal súbito. Você imagina o estado psicológico da consciência sem corpo do outro lado, vendo aquela maledicência toda, e querer dizer que não se matou? E aí vem a carta e traz. Então, temos que observar o que essas cartas têm a dizer a gente, minha gente. Todos esses postulados básicos do espiritismo a gente encontra através das cartas. Para finalizar, eu vou passar esse vídeo do médium Newton Souza, que foi uma mensagem que ele fez para vocês também, em especial. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu sou Newton Souza. E nesses 30 anos nós temos observado o quanto temos nos distanciado dos fundamentos de Allan Kardec, na medida em que elegemos apenas um aspecto para promover. Predominantemente no Brasil, o aspecto religioso, que acabou fazendo com que houvesse uma igrejificação de muitos grupos espíritas. Nós compreendemos isso como antropológico, com certeza, mas eu acredito que chegou o tempo da gente fazer uma revisão e entender que a gênese do espiritismo é uma gênese trina: ciência, filosofia e religião sobretudo num sentido filosófico, moral. É importante perceber isso, porque acabou se produzindo um público ignorante a respeito da grande luz do espiritismo. Acabamos colocando a luz debaixo do alqueire. Deixamos de orientar o nosso público nos aspectos científico e filosófico e, por isso,
tanta gente sendo enganada, tanta gente sofrendo fraudes, tanta gente não entendendo o fenômeno mediúnico. Isso também em parte devido ao equívoco de alguns irmãos que imaginam que o tempo dos fenômenos passou. Como é que eu posso dizer que o tempo dos fenômenos passou se a mediunidade é natural à alma humana? Como é que eu posso falar disso se, independentemente da evolução da humanidade, sempre haverá fenômenos mediúnicos? Você não pode tirar um postulado da doutrina, porque senão você mexe com toda a estrutura e lógica do grande edifício espiritual doutrinário. Allan Kardec deixou isso muito claro. Por isso fica aqui o nosso apelo a todo espírita que nos escutar. Procuremos ser trinos, procuremos estudar, por mais que simpatizemos com um ou outro aspecto, procuremos estruturar o nosso pensamento e a nossa mentalidade de maneira trina, porque assim também teremos consistência, assim teremos mais responsabilidade, assim teremos mais amor pela doutrina e assim conseguiremos divulgá-la de maneira mais efetiva, de maneira mais correta. Um beijo no coração de vocês e até uma outra oportunidade. E para finalizar, eu vou lembrar uma frase do querido amigo, já desencarnado, Henrique Rodrigues, maior parapsicólogo brasileiro, um dos maiores pesquisadores, que eu conheci em Recife, levei para fazer eventos lá com a gente, eu com 20 e poucos anos, ele já com mais de 80, nós íamos no carro assim, e ele dizia: Guilherme, nós vivemos uma aventura entre infinitos. O Espiritismo é como esse farol desse carro que está iluminando aqui à frente, iluminando o caminho. Mas só que depois da distância onde que o farol ilumina, tem tanta coisa que a gente não pode nem supor. O Espiritismo é como esse farol desse carro, mas tem muito mais coisa que nós precisamos saber. O que nós temos que entender é que temos que ter a maturidade para estudar o Espiritismo e entendermos que não somos nada. Que cada dia nós descobrimos que nada sabemos e que nada somos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Muita paz a todos.